no Mineirão, viu, gente? Clássico, se Deus quiser, vai ser de paz. E para garantir o menor transtorno possível, se Deus quiser, não vai ter nenhum. Eu vou chamar aqui a chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, capitão Laila Brunella, por favor, para explicar todo esse esquema. Boa tarde, bem-vinda, capitão. Boa tarde a todos da bancada, prazer estar aqui com vocês. E a gente, né, sempre pré-clássico, tem aquela reunião tradicional da federação, né, com a Polícia Militar, com os dirigentes dos clubes, e aí surgiu uma polêmica que já foi esclarecida no mesmo dia, mas é para deixar tudo 100% alinhado, capitão. Vai poder entrar a letrinha, vai poder entrar tudo que for lúdico, de brincadeira, mas que não ofenda, não agrida, né? Exatamente. O que ficou acordado e ficou definido, né, no final do dia, como você mesmo disse, foi que qualquer brincadeira, zoação, elas são válidas ali no futebol, a gente sabe que elas vão existir, mas não será permitido nada que ofenda, principalmente questões que podem configurar crime, de homofobia, de racismo, que incitem à violência, né? Porque a gente sabe que nem todo torcedor vai para assistir o jogo, né? Infelizmente tem aqueles que vão para tumultuar, para poder agredir, para poder ofender, e é isso que a Polícia Militar espera que não aconteça nesse clássico. Vocês estavam questionando aí, meninos, a questão da entrada do visitante. Esse é o método tradicional, né? Mineirinho ali para a torcida visitante, no caso Cruzeiro, né? E depois com escolta até o estádio. Se for necessário também reter a torcida após o jogo, isso tudo vai acontecer, capitão? Isso, o esquema ele é o mesmo, mas às vezes as pessoas estão acostumadas com o Cruzeiro mandante, às vezes, do jogo por ser o Mineirão. Então é bom a gente esclarecer a torcida do Atlético agora, né? O Atlético mandante, 90% de torcida deles. Então o cruzeirense vai entrar pelo Mineirinho, portão B. Né? Se tiver necessidade de compra de ingresso, está sendo definida ainda, mas deve ser feita também dentro do próprio Mineirinho, para não ter... Exatamente, para o visitante. Não houve venda antecipada para a torcida do Cruzeiro? Houve venda antecipada. O que ficou acordado é que se ainda tiver necessidade de alguma venda, ela vai ser feita dentro do próprio Mineirinho. A torcida escoltada, o mesmo esquema de segurança, né, normalmente feito pelo batalhão de choque, dentro e fora do estádio. Né? Desde ontem nós estamos com a Operação Visibilidade, já preocupados também com essa questão do clássico. Isso permanece hoje e amanhã, né, com o reforço da nossa administração, que está nas ruas, e o 34º Batalhão, que é o responsável pela área do Mineirão, também preparado para o clássico. Exatamente, para a gente não ver cenas como essas que a gente está mostrando aqui no telão, no caso dentro do estádio, mas o trabalho começa muito antes, né? Muita gente também que vem do interior, ônibus de organizadas, enfim, tudo isso é monitorado, aqueles pontos de encontro tradicionais, metrô, tudo isso, né, capitão, tem o monitoramento e o cuidado para que não haja nenhum tipo de acontecimento, Isso, né? eu até citei aqui o 34º Batalhão, que é o responsável pela área onde está o Mineirão, mas várias unidades da Polícia Militar precisam de reforço no policiamento nesses momentos de jogos. Como você disse, né? Por exemplo, o 41º Batalhão, onde eu tenho Estação Diamante e Estação do Barreiro. As torcidas são separadas, inclusive, em cada estação. Então, a gente precisa ter policiamento ali reforçado para poder fazer essa divisão, para não ter nenhum problema na hora de embarque nos ônibus. Então, tudo isso é pensado anteriormente, justamente para evitar que cenas assim aconteçam. Né? A gente sabe que foi um momento, um ano passado, de muito tumulto nos jogos e a gente não quer que isso se repita esse ano. Ô Bel, primeiro, sempre que a gente tem a presença da nossa Polícia Militar, que eu deixo registrado minha mágoa, porque me reprovaram no psicotécnico 2 vezes no passado. Acredita nisso? Parabéns à Polícia Militar. É aí Parabéns. que a gente acredita mais na polícia, Exatamente. né? Porque o Fael da polícia seria complicado. Parabéns E à queria polícia. saber como que será a escolta das torcidas Pavilhão e Máfia, que estão suspensas, e por que o Atlético fica no setor roxo, do lado da imprensa. Por que não colocar a torcida do Cruzeiro do lado de lá da área da imprensa, que já teria uma distância da principal organizada do Atlético, e aí a gente não perderia tanto espaço na divisão de torcidas como está acontecendo nesse clássico? Na verdade, toda essa divisão, esse planejamento interno, ele é discutido com o batalhão de choque e normalmente visa a questão de segurança. Se houve alguma mudança nesse aspecto para esse jogo, muito provavelmente a gente deve ter tido problema nos jogos anteriores e essa mudança talvez até a título mesmo de teste, para que a gente não incorra no mesmo erro ou que tenha essa briga novamente, nesse contato de torcidas. Sobre a questão da escolta, ela é planejada.
é feito, inclusive, busca nesses torcedores de organizadas, né? Já tem feito todo um acordo e um procedimento do batalhão de choque. A torcida cruzeirense, ela vai estar na Bias Fortes com o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é a concentração, e a partir de lá escoltadas, sabendo, inclusive, né, da possibilidade de retenção dessa torcida no final do jogo, só deve sair também com autorização do batalhão de choque, caso seja necessário e tenha algum tumulto, né, dentro do estádio. Outra dúvida, em relação à logística, você tem um clássico, como aconteceu no Atlético, que não poderia estacionar dentro do Mineirinho. A polícia ela pode opinar ou dar dicas para a Minas Arena, para os clubes, que, por exemplo, os torcedores começarem a estacionar dentro do Mineirinho, ou até aquela iluminação naquela escadinha do Mineirinho, que sempre tivemos problemas. Agora é a torcida do Cruzeiro que está lá, mas o Gigante tem essa política de defender os interesses do torcedor também, de melhorar a iluminação, porque o torcedor começa a descer pelo barranco, tem queda de torcedor, o torcedor se machuca, a escadinha dá empurra, aí começa, a polícia precisa intervir de uma forma mais traumática, aí tem spray de pimenta. Com certeza essa questão da sugestão, das conversas, elas acontecem. Mas a administração, ela é independente, né, da Polícia Militar. Isso deve ser, sim, revisto em algum momento. Né? Eu acho que já tem um pleito antigo sobre essa questão de estacionamento, mas tudo tem a ver também com a questão da segurança, que tem que ser garantida pelo gestor, né, do local e não pela Polícia Militar. Então, a gente tem, sim, essa conversa e a gente espera que isso melhore, principalmente para o torcedor ter uma qualidade de acesso maior, né, dentro do estádio. Alguma pergunta a mais, hein, ministro, para a gente encerrar o papo? A gente está vendo muitas imagens aí, né, de torcedor. Gente, você que aparece aí nas imagens, isso é muito feio. É uma vergonha. Não. Eu teria muita vergonha dos meus filhos se eu estivesse no lugar de vocês aí, fazendo essa baderna, incitando, provocando, falando que é macho, que vai brigar. Isso é muito feio. Tomara que não tenha ninguém fazendo isso no clássico. E esses caras não estão nem aí para isso. Os caras, quando aparecem, eles estão nem aí, literalmente nem aí. Capitão, a minha pergunta é a seguinte, porque eu acho que todo torcedor mineiro, o grande sonho do torcedor mineiro, é novamente ter os clássicos sendo jogados no Mineirão, com as duas torcidas divididas. Existe alguma possibilidade da gente ver algum dia isso novamente aqui em Minas Gerais, torcida do Atlético de um lado, do Cruzeiro do outro, né, tendo aquela provocação evidentemente sadia, todas elas cantando, né, e indo para o Mineirão, famílias e tudo aquilo. Porque hoje em dia eu acho que é muito mais complicado, isso é uma opinião particular minha. Eu acho que é muito mais arriscado 10% com 90% do que o 50-50. Porque o 50-50 você abre para vários torcedores comuns. Os 10% é muito cara xiita que vai. Na verdade, é uma coisa que eu sempre destaco quando eu tenho alguma entrevista em relação à questão do jogo, é que não é uma determinação da Polícia Militar essa divisão de torcidas. Se for 100% uma torcida só, 0 para outra torcida, se for 50-50, se for 90-10, a Polícia Militar ela vai se adequar a essa determinação. Então, não é uma determinação da PM essa proporção. A gente cumpre e a gente obedece e se planeja para que não tenha nenhuma dificuldade, independentemente do tamanho da torcida que tiver lá. Perfeito. Então, muitíssimo obrigada e um excelente trabalho para vocês, que seja com o menor número de transtornos possível aí, viu? Eu que agradeço, amanhã nós estaremos empenhados juntos lá e a gente realmente espera vir trazer notícias aí na segunda, que foi um clássico bem tranquilo. Exatamente, esperando o